Dia 1º de agosto de 2021, Vida Contemplativa. Estamos iniciando aqui o capítulo 2 deste livro magnífico, que é o livro A Realização da Unidade. Então, meus irmãos, para podermos entender o que o Joel diz, o que o Joel explica, o que o Joel nos traz nas entrelinhas de seus capítulos, precisamos entender também um ponto base de mecânica quântica, porque é o princípio base do universo. O universo, ele tem uma constituição básica, que é onda espiritual. Onda. Então tudo é uma única onda só. Nós estamos dentro dessa onda e nós somos também, fizemos parte e somos essa onda. Essa onda aqui está repleta de informações, essa onda ela é infinita em sua complexidade. Por isso que a abstração humana ela é muito limitada em relação a este ponto. Tá? A entender o que significa isso, que tudo é uma única onda, que no universo tudo é energia e informação ao mesmo tempo. Os experimentos de mecânica quântica provam que só existe uma única onda infinita e invisível que manifesta tudo, que é tudo ao mesmo tempo. Tá? Se ficou bem claro isso, Joel explica isso, Joel aborda isso em diversos assuntos. E ele trabalha nessa constituição resolvendo a problemática humana, que é os princípios básicos do caminho infinito, que resolvem todas as mazelas humanas, ou seja, a crença universal em dois poderes. Então vamos lá para o nosso estudo. Libertação do homem. A liberdade é um estado normal e natural do Filho de Deus. Então a liberdade é um estado natural, normal e natural do Filho de Deus, o Cristo. Por quê? Porque ele é espírito, ele é uma onda, é a presença, ela flui no invisível infinito, manifestando tudo e a todos ao mesmo tempo. A pessoa que realizou sua natureza e identidade espiritual e que vive pelo Espírito não pode ser limitada de forma alguma. Vocês estão percebendo que tudo que é falado aqui, tudo que é explicado aqui, levam para um único lugar. Não há como confinar o ser espiritual. Por que não há como confinar um ser espiritual? Porque ele é tudo que existe, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onissapiente. Ele sabe tudo, ele está em tudo e é tudo ao mesmo tempo. Por isso que não tem como prender, não tem como matar, não tem como finalizar, não tem como minar um ser espiritual. Por isso que a doença, as mazelas humanas são um erro, pessoal. É um erro, irmão. Erro. Por outro lado, um ser humano nunca pode escapar da escravidão. Viu? Por um outro lado, por um outro prisma, o lado humano, ele não pode escapar da escravidão. Por quê? Porque a escravidão é um estado natural do ser humano. Ser humano, ser escravo. Um ser humano está destinado a ser escravo durante todos os seus dias. Ele nunca poderá conhecer a liberdade. Portanto, a única esperança que o ser humano tem é sair de sua humanidade. Ou seja, deixar de colocar pressão nas coisas externas. Enquanto nós vivermos por coisas externas, nós somos escravos. Enquanto nós permanecermos correndo atrás de solucionar nossos problemas humanos, nós somos escravos, porque somos humanos. Vocês entenderam? A dignidade do indivíduo que exige liberdade da denominação política e religiosa, dominação salarial, de toda forma de dominação, incluindo a mais escravizante de todas, a dominação do corpo. Porque nós estamos encaixotados dentro de um corpo.
Que as pessoas se sentem assim, encaixotadas dentro de um corpo. Então, tudo que chega até elas, elas acreditam, elas temem e elas não têm reação. Por quê? Porque elas estão encaixotadas dentro de um corpo, não conhecem os vislumbres da consciência, não exercem um exercício de uma meditação, uma respiração, não vão para dentro para se autoconhecer. E aí, passa 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos, vai para o outro lado, lá passa um determinado tempo do outro lado, volta para cá, até que um dia se desperta. Mesmo aqueles que conseguiram uma medida de liberdade em relação a todas as outras formas de escravidão, finalmente devem conhecer que são escravos do corpo. Eles vivem dentro de seus limites e o corpo é um mestre de tarefas difíceis. O corpo nos diz quando está saudável, quando está doente. Ele nos diz o quanto podemos caminhar e o quanto podemos correr. Ele nos diz quantas horas por dia podemos trabalhar. Vocês perceberam? Por que não temos o controle sobre o corpo? Ele tem controle sobre nós. Obedecemos a seus mandatos e somos limitados por suas demandas. Isto é natural. Isto não é normal. Isto não é o direito inato do homem. Esta condição foi imposta à raça humana que vive na ignorância dos princípios que a tornaram livres. Vocês entenderam? Enquanto o ser humano persistir nessa ignorância de não aceitar que tudo é uma onda e tudo é partícula ou matéria ao mesmo tempo e que nós somos seres espirituais, devemos ser amorosos, unidos, deixar este ego, esta persona de lado. A prisão ela vai ficando cada vez mais complicada. E já está, né, pessoal? Já está, né, irmãos? A liberdade, no entanto, não vem do combate ao mal. Não vem por erro avassalador, nem vem apelando a algum Deus desconhecido para que desça do céu para nos resgatar de nossas prisões vis. Ela vem por meio de uma guerra de qualquer nome ou natureza. A liberdade vem através da iluminação. E essa iluminação vem através da abertura de nossa consciência para aquilo que não pode ser visto, ouvido, provado, tocado ou cheirado, para um poder invisível, um poder que não guerreia com outros poderes, mas dissolve tudo o que aparece na natureza de um inimigo, seja fora ou dentro de nosso ser. Portanto, se nós pararmos por um momento e pensarmos, se tudo é partícula e onda ao mesmo tempo, por que eu vou lutar contra uma matéria, contra uma partícula? Ou seja, entrar num nível de vibração, discutir com um ser negativo, por exemplo. Discutir com uma condição que está aparente na pessoa. Se eu sou onda e partícula ao mesmo tempo, eu reconheço que por trás da ignorância do meu irmão existe uma onda de infinitas possibilidades e ele não reconhece que dentro dele existe a mesma centelha divina. Então por que eu vou entrar em conflito com este irmão? Mesmo nos afetando, a ignorância humana sente emocionalmente quando é um parente nosso, quando é da família. Sentimos. Mas ao longo do tempo que a gente vai praticando as meditações, a gente vai soltando. O que acontece? A gente vai soltando, porque a gente vai se conectando com o espírito invisível e manifesto ao mesmo tempo. Então tudo está implicitamente dentro desta onda, inclusive cada um de nós. Este telefone que está gravando este vídeo, computador no qual eu estou lendo, tudo faz parte desta onda. E existe aqui uma onda trafegando e nós estamos colapsando ao mesmo tempo uma onda. Vocês estão assistindo este vídeo pensando, sentindo e pensando algo. E esse sentir e pensar algo está instantaneamente colapsando a função de onda de cada um de vocês. A iluminação que nos liberta consiste, em primeiro lugar, em saber que existe um poder divino igualmente presente em cada indivíduo, independentemente de sua nacionalidade, raça ou religião, independente de viver em liberdade ou escravidão, de estar em uma prisão ou fora dela, em um hospital ou fora dele.
Dentro de cada um de nós existe este potencial, este impulso espiritual, este reino, esta presença e poder que o Mestre nos revelou que nos libertaria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não a espada, não uma revolução, não uma rebelião, e não uma luta contra pessoas, governos ou guardas prisionais externos, mas silenciosamente e suavemente percebendo que a escravidão e a limitação estão dentro de nós mesmos. O resultado dessa ignorância do verdadeiro ser, o remédio, portanto, também deve estar dentro de nós. E aqui serve para tudo, né, gente? Para doenças, para saúde, porque a gente ingere coisas externas que a gente precisa mesmo resgatar esse elixir espiritual que está dentro de nós. É só nós começarmos a questionarmos, meus irmãos, como nós respiramos, como nós sentimos, como nós sonhamos, como nós dormimos, como que nós transitamos aqui e temos vontade de ir no banheiro e nós não controlamos a vontade do nosso corpo. Por quê? Nós temos que começar a questionar essas coisas. Não só viver por viver, caminhar por caminhar, né? Sentir fome, comer, trabalhar, ganhar dinheiro, mas, né, começar a questionar algumas coisinhas que, no fim das contas, com toda essa, né, como diz, né, o nosso querido mestre, parafernália toda, celular que reconhece a íris, que você pode bloquear e desbloquear através da sua íris, já vai ter celulares daqui a pouco com onda magnética, celulares quânticos, e aí? E a consciência não expandiu ainda. Então, isso não pode permanecer desse jeito. Isso a gente vai ter que começar a expandir por si só, senão a dor vai ser cada ano pior. Vai vir mais epidemias, vai vir mais doenças mais graves, vai vir mais desastres, porque a humanidade cria instantaneamente e tem, né, a resolução de todas as sombras psicológicas da história que a humanidade viveu ao longo desses 6.000 anos, né, de história que nós temos aí documentada da humanidade. Apenas uma coisa tem a ver com a nossa escravidão. A ignorância. Ser ignorante não significa ser inculto ou sem escolaridade formal. A ignorância neste contexto significa sempre uma ignorância da verdade, pois é a verdade que nos tornará livres. Admitindo então que nossa ignorância da verdade nos mantém presos ao corpo e seus males, à limitação econômica ou política, deve haver uma disposição de nossa parte para retirar a condenação do mundo externo e reconhecer que na proporção em que superamos a ignorância espiritual dentro de nós mesmos, alcançamos uma medida de luz espiritual. A liberdade entrará em nossa experiência. Então aqui Joel, nesse capítulo, ele está implicitamente explicando tudo sobre mecânica quântica. Tudo é átomo, tudo é energia, existe o campo unificado que liga tudo e manifesta tudo. Entrelaçamento quântico instantaneamente, gira um spin de uma partícula, a outra gira igual. A gente pensa numa pessoa, essa pessoa manda uma mensagem para nós. O que significa isso? Nós sonhamos com uma pessoa, no outro dia essa pessoa entra em contato conosco. O que isso quer dizer? Então, gente, todas as evidências, sincronicidades estão aí no universo para percebermos e começarmos a tatear a verdade. Começar a conhecer essa verdade que nos liberta, né? Em grande medida, podemos ser capazes de viver dentro do domínio sobre o nosso corpo e, mesmo que não pereçamos, conseguir isso em sua totalidade e plenitude neste momento particular. Que isso não nos preocupe, pois, se pudermos demonstrar 80 a 90% de liberdade em relação àquelas coisas que estão perturbando o mundo, teremos alcançado uma alta medida de harmonia na vida enquanto ainda tabernaculamos aqui na Terra. Podemos experimentar a liberdade apenas em um grau infinitesimal amanhã ou depois de amanhã, mas mesmo que o progresso seja gradual, é certo e conforme o tempo passa,
e percebermos fiéis aos princípios espirituais que aprendemos e aplicamos, mais e mais liberdade é realizada. Então, a partir do momento que nós entramos em fase com esse espírito invisível superior que é Deus, nós começamos a nos libertar das coisas que nos amarram humanamente. Embora ainda reste uma medida de escuridão e ignorância espiritual, que deve ser superada se houver algum conhecimento de que existe um potencial de liberdade dentro de nós e se houver um reconhecimento de que nossos problemas não são por causa de alguém ou alguma circunstância externa a nós, mas sim através desta ignorância interior, então estamos abrindo o caminho para a nossa própria liberdade. Estamos abrindo o caminho para que a nossa própria liberdade comece a aparecer. Então, todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua própria consciência. Se existe algum conflito fora acontecendo na nossa vida prática, se manifestando como doenças, problemas, condição financeira, tudo está dentro de nossa consciência. Precisamos entrar e apaziguar esses problemas. Como? Percebendo que dentro de nós, ou seja, praticando a meditação e intuindo esse sentimento, contemplando os versículos diariamente, meditando a cada 10, 15, 20 minutos ou 1 hora, 30 segundos, seja o tempo que for, uma leve respirada, conscientizando que ali onde você está, Deus constitui o centro do seu ser. Você vai estar gerando uma nova forma no seu cérebro, um novo pensar, o livre pensar, ou seja, neuroplasticidade. Nós temos bilhões de neurônios que vão sendo capazes de transformar o nosso estado de pensamento. Então, é a prática diária que vai nos empurrando, que vai nos moldando ao percorrer este caminho, que é a unificação. Independentemente de quão longe vamos no caminho, nunca podemos esperar exercer uma liberdade externa a nós mesmos, pois o Cristo, aquilo que vence, é um vencedor de nós mesmos e estabelece a liberdade dentro de nossa consciência e que então se torna externalizada pelo poder da verdade. É isso que acabamos de dizer, né? Apaziguando os conflitos dentro da nossa consciência, nós intuímos o Cristo em nós e nos outros. E aí nós apenas vamos perceber que é uma informação. Todos os problemas que nos chegam vai ser apenas uma informação e nós vamos começar a elaborar estes contextos todos. A verdadeira liberdade só pode ser alcançada em virtude do reconhecimento do Cristo dentro de nós. E aprendendo a viver não apenas em sujeição a Ele, mas na realização de seu domínio sobre as circunstâncias e condições da própria vida. Não foi o que nós falamos logo atrás? Ele foi plantando no meio de nós para esse propósito. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas até que o reconheçamos, em todos os nossos caminhos, não estamos sob o seu governo. Quanto humanos, nós estamos separados de Deus. Por quê? Porque nós competimos, porque nós temos essas coisas de cor, negro, branco, pardo, maneluco e tudo mais. Vivemos dentro das condições de salário, falta de emprego e a gente fica apavorado porque a gente não consegue pagar as dívidas, então nós estamos afastados. Não estaremos sob o governo do Cristo. Por quê? Porque nós não estamos unificados com este poder infinito que é por amor incondicional. Nós estamos afastados, nós competimos entre nós mesmos, ou seja, centelhas competindo contra centelhas. Como é que fica isso? Não pode, né? Deus constitui o ser individual. Então aqui nós temos um novo subtítulo, tá? Do segundo capítulo. Então, lembrando a todos que já estamos no segundo capítulo do livro
a realização espiritual, a realização da unidade de Joel Solomon Goldsmith. Cartas de 1964, que foi o ano de sua transição. Então Joel, percebendo que já estava perto de concluir o seu ministério, então ele fez a transição em seus próprios estudos, em seu próprio ensinamento, pegou alguns estudantes do Caminho Infinito, depois essas fitas foram para todos os estudantes, mas pegou primeiro as pessoas, os instrutores, e começou essa transição do metafísico para o místico, que é a percepção consciente de Deus. Então essa transição é muito importante. É a realização da unidade, né, gente? Unidade, unificação com todo, com tudo. E é muito importante isso, por quê? Porque aí, quando chegamos nesta percepção que tudo é uma única onda, tudo é partícula ao mesmo tempo, nós nos libertamos. Nós nos libertamos, nós começaremos a nos tornarmos observadores, co-criadores conscientes. Deus constitui o ser individual. Somente através da compreensão de que Deus, o amor infinito deste universo, está se expressando como ser individual, podemos liberar Deus da responsabilidade pela escravidão em que neste mundo é mantido. E então, dar o próximo passo para a libertação do homem. Deus está sempre se expressando como realização do seu próprio ser. E Deus aparece como a vida do homem, da mulher, da criança, do animal, do vegetal e do mineral. Independentemente de quão falso seja um conceito material que possamos ter desta vida. Por causa da natureza infinita de Deus, só pode haver uma vida, e essa vida é Deus se expressando como vida em formas e variedades infinitas. Então entenderam a complexidade do assunto, gente? Só existe Deus, onipotente, uma única consciência, se manifestando em infinitas variedades de formas, micro-organismos e tudo mais. Tendo isto como princípio básico, sempre que qualquer tipo de imagem errônea se apresenta, seja na forma de uma pessoa ou condição de saúde, suprimento, emprego ou relações humanas, instantaneamente percebemos. Deus se expressa como ser individual, independentemente da aparência ou do grau de mortalidade que se apresenta aos meus olhos e ouvidos, seja o criminoso, louco ou moribundo ou morto, independente de todas as aparências, só Deus é, e só Deus é a entidade e a identidade de todo o ser. Vou mais um pouquinho aqui para nós fazermos uma explanação sobre isso. Deus constitui o ser individual. Deus é a vida, a alma, o espírito e a mente do ser, individual. Deus é a lei para o ser individual. Até mesmo o corpo é o templo de Deus. Deus constitui o ser individual e, portanto, a natureza do ser individual é piedosa e boa, e nele não há nada que contamine ou faça uma mentira. Quer neste momento esse ser esteja aparecendo como amigo prisioneiro em uma prisão, doente em um hospital ou em um manicômio, independentemente do que possa ser a aparência, o ponto básico é que Deus constitui o ser individual. Só Deus aparece como o ser individual em quem não há culpa. Esse trecho todo lembra um estudo que a gente fez em nosso grupo de estudos avançados do Evangelho de Marta, onde que Jesus diz: nós podemos estar até numa masmorra, onde nós começamos a respirar o amor de Deus. Gente, o ar que entra dentro do nosso, quando a gente respira, quando esse ar entra, ele penetra, ele vai para a corrente sanguínea, transportando proteínas, transportando vida para as nossas células. O que é esse ar? É o sopro da vida.
É Deus respirando, é o amor de Deus, é Ele que está entrando pelas nossas narinas, que está purificando o nosso corpo. Se nós intuirmos isso, se nós pararmos por algum momento da nossa vida, no trabalho, todos os dias em exercício, começar a intuir esta respiração, dizendo assim: eu estou respirando o amor de Deus. Este amor, ele é infinito e ele purifica todo o meu ser. Vocês vão perceber que logo depois que vocês praticarem isso, começarem a praticar, coisas maravilhosas vão começar a acontecer no corpo de vocês. Leveza, intuições, explanações que vêm à consciência. Tudo começa a se abrir. Por quê? Porque nós estamos nos abrindo para a energia do Cristo. Estamos nos abrindo para o governo de Cristo, para Cristo poder governar, ser a vida. Não é a vida do Roberto, não é a vida da Cíntia, não é a vida do Ricardo, não é a vida de ninguém. É a vida de Deus, expressa e manifesta. Então, precisamos sair de lado, deixa o ego de lado, esta persona que está competindo, que quer ser o melhor, que quer isso, que quer aquilo, e deixa o Cristo governar a vida. Deixa o Cristo se expressar. Novo tópico e novo subtítulo aqui: o mal é impessoal. Então, fazer uma ressalva antes de começarmos o nosso próximo tópico deste segundo capítulo, dizendo que ali, quando toda a aparência se expressa como ser individual, então, quando a pessoa ela está te ofendendo, está dizendo alguma coisa assim, claro que, da onde vem isso? Vem de um parente, vem de um pai, vem de uma mãe sua. Você vai, normalmente nós respondemos, nós ficamos chateados, nós ficamos com raiva, tá? E depois a gente entra numa reflexão, dizendo assim, que não é dele aquilo. Mas como nós, como observadores, nós observamos, tudo bem, nós aceitamos aquele momento ali, porque aquilo não é o Cristo, aquilo é uma personalização que está no inconsciente coletivo, é o ego se manifestando ali, é um ser, é uma acoplagem. Então, por trás daquilo ali existe uma energia infinita, maravilhosa, um puro amor incondicional. Essa pessoa que está emitindo essa raiva, essa violência contra você, ela vai perceber que ela é isso milênios e milênios depois, porque ela vai ir, vai voltar com todas as dificuldades, e ela vai perceber que algo na vida dela está errado, porque é um contínuo espaço-tempo. Então, por isso que nós devemos perdoar 70 vezes 7, mesmo que nós ali na hora, né, sobe um pouquinho o calor da hora e tal, a gente leva para a consciência e diz assim: se eu não posso perdoar, Deus perdoa. Não sei o que é amor, mas Deus sabe o que é amor. Nós nos entregamos ao Espírito infinito e manifesto. E Ele vai endireitando os caminhos tortuosos e deixando-os reto para podermos prosseguir o caminho. Porque nós não podemos mais lutar contra nós mesmos, meus irmãos. Não podemos lutar contra nós mesmos. Não podemos lutar contra a Deus. Dizer que Deus é responsável por todas as mazelas humanas. Então, nós temos de tudo para perceber a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela dói. E nesse caminho, precisamos aprender com a dor. Porque a humanidade, ao longo de 6.000 anos de história, não aprendeu pelo amor. Quando veio o amor, foi crucificado. Toda vez que vem uma palavra de amor e de igualdade, é morto aqui na Terra. É crucificado, é dito como mentira. Não existe. Então, vamos aprender pela dor. Mas nós que estamos aqui conhecendo a verdade, nós já estamos cientes de que toda a mazela humana é fruto de uma ignorância espiritual. Então, nós vamos seguir neste caminho como observadores, intuindo nossa energia do bem, do amor para o mundo. E mais pessoas vão se abrindo para isso. E nós estamos fazendo o que com isso? Nós estamos se unificando nessa corrente dourada de iluminação para todos os nossos irmãos que estão chegando até aqui nestes conhecimentos.
O mal é impessoal. Com a aceitação da premissa de que Deus aparece como ser individual e com isso, como princípio básico, é inútil tentar encontrar a causa do erro em uma pessoa ou tentar descobrir o pensamento errado que produziu o erro. Pode haver algum pensamento errado em Deus aparecendo como ser individual, em um ser constituído de natureza e caráter e qualidade de Deus? Muitas vezes, quando estamos lidando com nossos amigos, nossos parentes, nossos estudantes ou nossos pacientes, estamos propensos a retornar a um senso humano de crítica e julgamento, ou ao senso metafísico de acreditar que há algo em suas mentes, talvez seu pensamento errado, que tem de ser corrigido. Isso é verdade, mas não é verdade como geralmente se entende. Não é o seu pensamento errado sobre uma pessoa, coisa ou condição que precisa ser corrigido. A única coisa que tem de ser corrigida é a mesma coisa que tem de ser corrigida em todos nós, a crença em dois poderes. A crença de que Deus não é onipotente, que Deus não é onisciente e onipresente. Porque se Deus está presente na situação, não tem situação ruim. Nós vamos... Pode, a gente está sendo afetado, mas nós vamos passar por aquilo. Existe a onipresença, onipotência, somente um poder. Toda teoria que o ressentimento causa reumatismo, toda teoria de que o ressentimento causa reumatismo, o ciúme causa câncer, ou a sensualidade causa tuberculose, é um disparate, puro disparate. Aqueles que aceitam uma causa psicossomática para a doença descobrem que não sabem como se livrar das qualidades negativas do pensamento humano no qual todos nós somos herdeiros. Mesmo depois de terem diagnosticado este negativismo como causa, a única maneira de se livrar dessas qualidades indesejáveis é através da compreensão de que elas não são pessoais, são impessoais, ou seja, coletivo. Não são poder, não tem lei que a sustente. Não tem poder, não tem poder sobre nós, não tem força. Elas pode ter até uma forcinha porque está no inconsciente da humanidade isso, mas elas não têm poder que isso sustente. A doença ela é curada, gente. Se ela é curada, ela é um erro. Então não tem poder, é um braço de carne, por isso que ela é curada. Porque ela não é a verdade. As úlceras são causadas por preocupações e o câncer não é causado por ódio ou ciúme ou reumatismo por ressentimento. A verdade é que o erro não é pessoal e não tem seu início em você ou em mim ou em qualquer outra pessoa. Mas se não compreendermos a natureza do erro antes que ele nos toque, podemos passar o resto de nossas vidas inclinados a moinhos de vento, tentando lutar contra algo que não está lá. O mal não é pessoal, é impessoal. Você e eu somos maus. Você e eu não somos maus. Desculpe, você e eu não somos maus. Então ninguém é mau. É verdade que podemos odiar, podemos temer, podemos cometer adultério, podemos até mesmo matar, mas não é você ou eu que estamos fazendo isso, porque a verdade é que Cristo é nossa verdadeira identidade. Vocês viram o tamanho do problema da hipnotização, do hipnotismo universal? Cometemos adultério, cometemos suicídio, cometemos tudo embaixo de uma crença em dois poderes. Cérebro reptiliano, luta ou fuga de alguma coisa. Não transcendemos para o neocórtex. Vivemos tapados dentro de uma caixa, que é o nosso corpo humano, percebendo que algo vai nos agredir, ou nós temos que fugir, ou nós temos que encarar aquela situação. Responder, criticar, lutar contra aquilo. Lutar contra o coronavírus, por exemplo. Então, o que dizer da aparência? A aparência do mal, a aparência do pecado, doença, falta, limitação, desemprego, uma disposição desagradável, avareza ou devassidão. O que dizer disso é impessoal. E no exato momento em que entendemos e declaramos impessoal, começamos a separá-los de nós mesmos. Tiramos a condenação de nossos próprios ombros, assim como o mestre fez quando disse à mulher apanhada em adultério: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Disse a Maria, né?
como seu rosto deve ter se iluminado, você pode imaginar a condenação em que ela se mantinha acreditando que ela era uma adúltera, uma pecadora, uma criminosa? Mas lá estava um homem, a maior luz espiritual dos tempos, dizendo a ela: nem eu te condeno. João 8, versículo 11. Esta verdade que eu mesmo senti quando a natureza humana queria ter o seu caminho comigo e eu tinha consciência de meus próprios erros humanos, isso me ajudou imensamente ao perceber. Espere um minuto. Nenhuma condenação, nenhuma autocondenação. Lembre-se de sua verdadeira identidade. Lembre-se de que isto, o que está te perturbando, é da terra. Ele estava aqui antes de você nascer e provavelmente afligirá outros que ainda não nasceram, a menos que seus pais saibam o suficiente para trazê-los a este mundo como seres espirituais e nunca mantenham em condenação. O que ele está dizendo aqui, gente? Quando o mundo mudar, tá? Quando todo mundo mudar, as pessoas se iluminarem neste planeta, os seres que vão chegar aqui já vão chegar a seres sendo educados com a iluminação do planeta. Então, quando nós chegamos aqui, nós apanhamos na bunda. Então, você já está apanhando, bem-vindo ao planeta Terra. Luta, vamos competir, vamos lutar, vamos fazer isso aqui, tem que trabalhar até para conseguir algo, esse afastamento da nossa essência. Então, quando tudo isso se resolver, e vai ser a sementinha plantada por cada um de nós que está estudando esses assuntos, para que isso se frutifique na consciência do inconsciente coletivo. Continuar um pouquinho mais aqui. Não existe tal coisa como mal pessoal. Nem existe tal coisa como mal pelo qual você e eu somos individualmente responsáveis. Não somos responsáveis por nenhum dos pecados, doença, carência ou limitações que entram em nossa experiência. Não é nosso pensamento errado que os produz. Não é nossa inveja, ciúme ou maldade que os produz. Não é nossa ganância, luxúria ou nossa ambição louca. Estes erros não se devem a nenhuma falha que se possa encontrar em nós, porque, na realidade, não somos responsáveis pelos males que se expressam em, como ou através de nós. Isto soa muito reconfortante no momento. Só se torna perturbador quando levo isto até sua conclusão lógica e lhe digo que nem sua esposa, nem seu marido são responsáveis por nenhum desses males. A verdade a seu respeito é que você, em sua verdadeira identidade, é o Filho de Deus. Deus se expressou na Terra individualmente como você. A vida que é Deus é sua vida individual e é eterna e imortal. Sua mente é, na verdade, aquela mesma mente que estava em Cristo Jesus. Infinitamente sábia, infinitamente pura. Sua alma é imaculada e não há nada que você pudesse fazer para mudar isso, porque Deus é sua alma, Deus é seu próprio ser. E até mesmo seu corpo é o templo de Deus vivo. E esta é a verdade sobre você, sua vida, sua mente, sua alma, seu corpo e seu ser. Deus constitui a identidade do ser individual. Não há outro e não vamos aceitar nenhum outro em nossa consciência. Deus é a única vida de todo o ser. Deus é a única mente, Deus é a única lei operando e funcionando. Deus é o único ser e além de Deus não há outro. Quando estabelecemos esta verdade firmemente em nossa consciência, não estamos mais pensando em uma pessoa como sendo doente ou má. Então, terminamos aqui esse nosso primeiro vídeo do estudo do segundo capítulo deste livro maravilhoso que é a realização da unidade. Então, gente, concluindo aqui, a visão que nós temos da doença, o que nós temos que perceber? Quem tem familiares, pessoas, animais doentes, o que tem de perceber? Isto é um erro, é uma visão. Está doente, estar doente, mas ele não é doente. Ele está se manifestando uma doença em seu corpo. Por quê? Porque aquilo está se manifestando, mas vamos levar para a consciência isso. Que a doença, em seu estado natural de ser, não existe. Existe apenas a saúde.
Existe apenas harmonia em nosso corpo, nossas células harmônicas, existe essa centelha divina, esse ser espiritual que está no nosso centro. É a conexão com ele que nos tira esse véu dessas percepções humanas, desse afastamento do próprio Cristo. Então, quando nós retiramos isso ou vamos para dentro, nós começamos a nos reconfortar sobre essas condições, nós automaticamente resolvemos estes problemas, inclusive problemas de doença. Era assim que Joel curava, porque na consciência dele não existia doença, não existia falta, carência ou limitação. Então, ao longo do tempo, ele entrou para dentro de si e dissolveu todas as crenças humanas, ou seja, desistiu de mudar as condições humanas. E mesmo quando ele estava lá em seu consultório, sem grana, quebrado, andando para um lado e para o outro, à espera de míseros centavos, ele deixou que a presença tomasse conta desta situação e tudo se resolveu. E se resolve, gente. Então, ele entendeu como se manifesta tudo, metafisicamente. Então é isso, meus irmãos. Então sigamos aqui os nossos estudos. Até o próximo vídeo e muito obrigado. Não esquecendo, nós temos um grupo de estudo, então vou deixar o link abaixo aqui, todos os vídeos, vai ter o link abaixo aqui do nosso grupo de estudo pelo WhatsApp, tá? Então, aulas vão começar agora neste mês de agosto, não sei qual a data ainda prevista, tá? Então estamos esperando mais pessoas entrarem no grupo, para a gente começar a interagir, começar a conversar, para a gente começar a elaborar os conteúdos já estão elaborados, tá? Mas expor alguns conteúdos iniciais que nós vamos começar a estudar lá dentro deste grupo. Tá ok? Obrigado.